Você tem acesso a Deus, e isso é muito maior do que você pode imaginar. Eu queria que essa frase impactasse o seu coração, que você tem acesso a Deus, e isso é muito maior do que você pode imaginar. Nós vamos ler o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, que diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia se aproxima. Quando a gente para pensar sobre o que Deus fez, e você analisa assim, friamente, né? Porque nós estamos habituados a escutar a história, porque nós escutamos muitas vezes a história da criação, da salvação, né? Da remissão dos pecados. Só que quando a gente para e a gente tenta olhar de fora, sem o olhar religioso que nós estamos acostumados, nós chegamos à conclusão que o que Deus fez não faz sentido nenhum. O que Deus fez não faz sentido nenhum. Para pensar, um dia Deus quis criar um mundo, e Deus quis criar uma legião celestial, e Deus quis criar um universo, e nesse universo Deus quis colocar uma família, e nessa família Deus quis se relacionar com essa família, criando um paraíso para que tudo aqui fosse maravilhoso e Deus que é soberano, tem tudo, não precisa de nada, Ele é completo, Ele é cheio, Ele quis criar uma família para que Ele pudesse chamar de filhos. E Ele falou para Adão e Eva: olha, abençoo vocês, sejam fecundos, se multipliquem, encham a terra, e Deus ia visitar eles na viração do dia, e estava tudo certo. Deus não precisava fazer nada disso, mas Ele fez. Ele quis criar essa humanidade, Ele quis criar essa relação, Ele quis que uma criatura tivesse acesso à sua presença, essa explosão de vida que nós não podemos imaginar o que é Deus, né? Eu quero que você entenda o seguinte: quando nós falamos a palavra Deus, Deus não é o nome de Deus. Deus é como se fosse uma patente, né? Quando a gente pensa no exército, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, general e Deus. Entendeu? Deus é como se fosse uma patente, é um ser que a gente não consegue dizer o que é, que criou todas as coisas, que tem o poder de fazer tudo, que Ele é pleno e Ele não precisa de nada, e esse ser que habita em luz inacessível, Ele escolheu criar pessoas para que pudessem participar da sua glória, do seu amor e do seu poder. E aí essas pessoas um dia decidiram que não queriam esse ser. Nós não queremos. Nós preferimos viver de uma outra maneira. Porque a gente fala assim: mas o pecado de Adão e Eva. Mas, depois de Adão e Eva, sucessivamente, a humanidade, ela vem se distanciando de Deus por escolha. As pessoas começaram a falar: nós não queremos Deus, nós queremos viver aquilo que a gente quer, a nossa liberdade, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas maldades, e o mundo foi ficando cada vez mais distante daquilo que um dia Deus criou. E apesar de tudo isso, Deus, vendo essa desfeita que nós, como criaturas, fizemos, Ele escolheu enviar o seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos e tivéssemos de novo acesso à presença dEle.
Quando a gente para pensar isso, e muitas vezes geralmente quando eu vejo alguma coisa muito ruim, algum tipo de desgraça, alguma dessas notícias chocantes que a gente recebe, várias vezes eu falo assim, por que Deus? Por que você escolheu salvar a gente? Por quê? A gente não merece. Como raça, a gente não merece. Eu falo, por quê? Por que sacrificar o seu filho para salvar gente igual a gente? Não faz sentido. Era melhor Deus deixar nós morrer tudo e desaparecer e queimar no inferno, porque é muita maldade acontecendo o tempo todo e muita maldade rodeando, e aí você fala assim, mas eu não sou mal. Sim. Tem coisa aí no seu coração, na sua cabeça, coisas que você fez, você fala, e um monte de coisa que se a gente tivesse um projetor para projetar o nosso coração aqui, todo mundo ia ficar horrorizado com todo mundo aqui. Ia. Mas Deus escolheu salvar a gente. Por alguma razão que eu não consigo entender e muito menos explicar, Deus quis que você fosse filho dele, filha dele, e você pudesse chamar ele de pai. E ele fala que ele ama você mais do que eu amo a minha filha, que eu amo demais, e mais do que eu amo o meu filho, que eu amo demais. Deus disse que ama mais você do que um pai ama o próprio filho. É que a gente acostumou a escutar isso, mas se for a pensar, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Deus não precisaria, ouso a dizer que ele nem deveria ter feito isso, porque é um trabalho lascado. E no meio dessa história toda, Deus escolheu um povo para começar esse processo de reaproximação com ele, que foi o povo de Israel. Do mundo todo, um povo tinha a revelação de Deus. Desse povo inteiro, apenas um homem, uma vez por ano, podia entrar no lugar que Deus disse que a presença dele estaria, que era no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, né? Então para pensar, do mundo inteiro, só um povo. Desse povo inteiro, só uma pessoa. E essa pessoa, uma vez por ano, para entrar no lugar onde Deus disse, aqui a minha presença estará. E é a presença desse Deus que é todo-poderoso, que habita em luz inacessível, que tem todo o poder criador, que tem todo o poder sobre todas as coisas. Disso tudo que eu disse que nós não conseguimos explicar, por mais que a gente vai tentando usar palavras. E eu queria te explicar uma coisa, quando você lê a Bíblia, vou fazer um parênteses aqui. Você precisa entender que a Bíblia, ela não tem muitas vezes o sentido literal, especialmente quando falamos de Deus. Por quê? Porque nós temos que usar, quem escreveu a Bíblia teve que usar palavras que nós pudéssemos entender para nos dar uma ideia de quem é Deus. Então seria mais ou menos você como adulto conversando com seu filho de 4, 5 anos e você tentando explicar algumas coisas para ele. Você explica exatamente ou você explica de um jeito que dá para entender? Você explica de um jeito que dá para entender. Então a Bíblia, ela foi escrita de uma maneira que a gente pudesse vislumbrar aquilo que Deus é ou quem Deus é, mas nenhuma explicação é suficiente para explicar quem Deus é. Então é importante que a gente saiba disso. É importante que a gente tenha sempre na nossa cabeça que Deus é maior do que tudo que a gente pode conceber, que a gente pode pensar e que a gente pode entender, tá? Então eu vou fechar esse parênteses. E aí esse Deus, que é maior que tudo, que é maior que todos, que é difícil a gente encontrar palavras para descrever, mesmo assim, Ele quis que você entrasse na presença dele e você tivesse relacionamento, comunhão e proximidade com ele.
E aí, Deus olhou e falou, tá bom, o povo foi aqui, usei aqui, o sumo sacerdote representou, mas está muito ruim. Um povo, uma pessoa, uma vez por ano. E aí Deus manda Jesus. E aí, olha o que a Bíblia nos fala. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Eu queria que você entendesse o quão importante você se torna para Deus quando Deus decide rasgar o véu do santuário e falar para você e para mim, por causa do sangue de Jesus, nós podemos chegar na presença de Deus. Por causa do sangue de Jesus, por causa do corpo de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, você pode entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós diminuímos o Evangelho, às vezes nós diminuímos a presença de Deus quando nós falamos só da questão das bênçãos. É lógico que eu quero ser abençoado, e é lógico que eu quero que você seja abençoado, eu quero que você seja curado, eu quero que você seja próspero, eu quero ser próspero, eu quero ser curado, eu quero ver os milagres acontecerem, porque eu acredito que tudo isso faz parte dessa essência divina, né? É como se Deus ele fosse um balde. Imagina alguém carregando um balde cheio de água, e conforme esse balde vai andando, vai caindo água, a água vai chacoalhando e vai pingando e vai molhando. Eu acredito que Deus é isso, onde ele vai, onde ele se mexe, flui dele vida, amor, cura, perdão, bondade, vai escorrendo. Sabe quando Jesus estava lá no meio da multidão e de repente ele fala assim, alguém me tocou porque de mim saiu poder? Tipo, como assim alguém me tocou porque de mim saiu poder? Né? Parece que aquilo foi involuntário, mas tem tanto poder, tem tanto amor, tem tanta vida, que a hora que esbarra, a hora que encosta, sai vida, sai cura, sai libertação, sai transformação, sai milagre. E eu acredito que Deus ele quer que a gente viva isso, e eu busco viver isso, e eu oro por isso, mas nós precisamos entender que tem algo maior, que tem algo melhor, e o que Deus realmente quer é que nós entremos na presença dele. É que nós conheçamos Deus como nós conhecemos um amigo, como nós conhecemos a nossa esposa, como nós conhecemos o nosso marido, com intimidade, de olhar no olho, de sentir, de saber o que pensa, de aprender, de querer desfrutar desse momento, dessa vida, diante desse Deus. E quando a gente fala assim, talvez soe um pouco abstrato, né? Mas o que é estar na presença de Deus? Ou como é estar na presença de Deus? Olha, eu não posso te dizer isso, eu só posso te dizer que Deus teve um trabalho danado para abrir a porta para você poder entrar lá. E aí os homens começaram a criar estruturas, novamente, para tirar a gente de lá. Aí começou a criar uma outra religião, um outro cristianismo, aí começaram a colocar um outro clero, começaram a colocar um outro representante, que aí esse representante pegava as coisas de Deus, falava para esse clero, e esse clero ia lá e falava para as pessoas, e novamente as pessoas estavam distantes de Deus, porque precisavam de um representante que intercedesse por elas diante de Deus. Foi reconstruído aquilo que Jesus destruiu. Então você precisa entender uma coisa: por causa de Cristo, qualquer pessoa, de qualquer povo, a qualquer momento, pode entrar na presença de Deus. Não coloque ninguém entre você e a presença de Deus. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhum papa, nenhum santo evangélico, nenhum intercessor, nenhuma igreja, nenhum apóstolo, ninguém pode ocupar esse lugar. Só há um intermediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus.
Não pague para entrar na presença de Deus. Não pague para ser abençoado. Não pague para que alguém te traga uma revelação de Deus, porque isso ofende a Cristo. Porque Cristo rasgou o corpo dele para que você pudesse ter acesso à presença do Pai. Nenhum dinheiro pode comprar isso. O seu sacrifício de servir a Deus, de amar a Deus, de me dedicar à igreja, porque aí eu vou merecer entrar na presença de Deus. Esse pensamento ofende a Deus, porque nada que você pode fazer pode se comparar ao que Cristo fez, que foi morrer na cruz para nos perdoar dos pecados, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. E a gente precisa aceitar isso. A gente está vivendo num período de forte influência, em que nós temos que pagar para sermos abençoados. Nós temos que nos esforçar para sermos abençoados. São exigidos sacrifícios para que nós estejamos na presença de Deus. E você tem que se sacrificar por aquilo que Deus quer, para que Deus possa te abençoar. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos abençoados porque Cristo morreu no nosso lugar. A Bíblia fala que nós somos abençoados porque Jesus nos perdoou dos nossos pecados. Você tem que entender uma coisa: você merece o inferno. Você não é uma pessoa boa que merece o céu e que o diabo te tenta para levar para o inferno. Você é uma pessoa que merece o inferno e que Jesus morreu no seu lugar para você ir para o céu. É diferente. Quando você entende isso, você começa a viver uma vida de gratidão. De gratidão. Você não vive uma vida, nossa, eu estou aqui, eu sou abençoado porque eu mereço. Meu irmão, se você é abençoado é porque Deus teve misericórdia de você. Se você é abençoado é porque Deus te ama. Se você é abençoado é porque Jesus morreu para perdoar os seus pecados, porque os seus pecados tinham que te levar para o inferno. E você só não vai para lá porque Deus escolheu enviar o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso a gente não compra. Você não compra com o seu dízimo, você não compra com a sua oferta, você não compra com o seu sacrifício pessoal de trabalhar para a igreja 10, 15, 20, 30 dias por mês. Você aceita, porque é um presente de Deus, é graça de Deus. Por causa do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nós podemos entrar no lugar santíssimo diante de Deus. Amém ou não? Amém. Não compre a bênção de Deus e fuja de qualquer lugar que esteja vendendo a bênção de Deus, porque isso é pecado. Agora a gente tem que pensar no seguinte: Deus deu pra gente um presente tão grande, uma oportunidade tão grande. Imagina lá atrás, quando uma pessoa de um povo entrava uma vez por ano. Eu fico imaginando aquela pessoa entrando e as outras milhões de pessoas olhando aquela pessoa entrar e falar assim: cara, por que ele não eu? Eu queria estar lá. Eu queria entrar lá com Deus. Eu queria ver a Arca da Aliança. Eu queria ver a vara do Arão que floresceu e está lá dentro. Eu queria ver o maná. Eu queria estar na presença lá de Deus. Eu queria. Por que ele ou não? Você pensou nisso, não? Todo mundo querendo, ou pelo menos uma boa parte querendo, mas ninguém podia. Era só aquele cara lá. Era só o sumo sacerdote. Era só uma classe específica, escolhida, especial, que poderia estar lá. Hoje, nós podemos estar lá. Todos os dias. Agora a pergunta é, tcharam, qual que é a pergunta? Nós estamos lá? Nós estamos valorizando o que Jesus Cristo fez por nós? Cara, isso é muito doido. Deus quer ficar com a gente. Ele criou o mundo, já deu errado lá com Adão e Eva.
Aí ele começa a história lá com Israel. Israel também já fez tudo errado, estragou tudo que Deus tinha para fazer. Aí Deus tem que enviar Jesus Cristo de novo, na tentativa de nos aproximarmos dele. Eu vou falar mais um pouquinho de bênção, porque eu não quero, de verdade, eu não quero que você pense que eu sou contra a bênção, tá bom? Não sou contra a bênção. Olha pro irmão que está do seu lado e fala, o pastor não é contra a bênção. É legal, né? Olhar pro lado é massa. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, irmãos. Olha pro irmão do seu lado, né? Contra a bênção. Não sou. E quero que Deus abençoe a sua vida, mas de uma maneira... eu vou tentar ser totalmente sincero com você. Eu não acredito que Deus queira só te abençoar. Eu não acredito que Deus queira só te abençoar. Eu acredito que Deus quer te chamar para viver na presença dele. Talvez você não seja uma pessoa importante. Eu acho que ninguém aqui é importante, para falar a verdade, né? Que todos nós somos desconhecidos e pessoas que vivem uma vida normal. Não tem nenhuma estrela aqui. Ou talvez se você é, eu não saiba, né? Mas que eu saiba, você não é. Então nós somos tudo normal, mais ou menos ali, uns mais feios, outros mais bonitos, uns mais velhos, outros mais novos, uns com um pouco mais de dinheiro, outros com menos, mas nós tá tudo na média assim, né? Ninguém é grande coisa aqui. E Deus escolheu pessoas como nós, que não são nada especiais, nada importantes, e nem muito bonitos acima da média também, para estarmos na presença dele. Às vezes você carrega um vazio no seu coração, uma baixa autoestima, você se acha uma pessoa que não é importante, que não tem valor, você fica vendo, sei lá, no Instagram, né, pessoas famosas, pessoas que são importantes, você vai e escuta pregações de muitos homens de Deus que fizeram coisas importantíssimas e você tem que ser relevante e mudar a história, e você tem que ser importante porque Jonathan Edwards fez isso lá nos Estados Unidos e o Jake Cobbs, já que custou, fez isso em outro lugar, e aí você é só uma dona de casa, você é só um bancário, você é só um professor, você não é ninguém importante, você não vai fazer nada de importante nesse mundo, não vai ser nada de relevante, aí você fala, e aí fica uma sensação de que eu não tenho nada para oferecer, e olha que interessante, o Deus que criou o universo, Ele está convidando você para entrar na presença dEle, olha como você é importante para Deus. Às vezes você quer reconhecimento das pessoas, às vezes você quer atenção das pessoas, às vezes você quer que a sua própria família te ame, às vezes você quer que tenha que conseguir a atenção de pessoas que você nem conhece, e o Deus, Criador do universo, que habita em luz inacessível, que explode em vida, que explode em poder, achou você tão importante que Ele está convidando você para entrar na presença dEle. Fala assim, olha, eu estou abrindo a porta. Ó, exatamente nesse momento. Eu estou abrindo a porta que separava você de mim, para que você possa entrar e desfrutar da minha presença. Você que não é uma pessoa importante, você que não é uma pessoa rica, você que não é uma pessoa bonita, né? Não, tô brincando. Não. É o que eu tô falando assim, sabe por quê? Porque a gente aprendeu a se depreciar tanto, a gente aprendeu a não ver valor na gente. Eu não tô aqui para falar assim, não, imagina, você não é feio, não, imagina, você pode ser o que você é mesmo. É desse jeito que Jesus chamou você para entrar na presença dEle. É desse jeito que Deus quer que você entre na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E a maior prova disso é que Jesus morreu para rasgar aquilo que nos separava de Deus. Eu fui, como menino, né, quando criança, eu sempre gostei muito de historinhas de herói, né, sempre acompanhei muito e acompanhei todos, assim. Não sei se para as mulheres farão muito sentido, mas para você que é homem, que você também assistia os filmes e tal, eu vou falar para você assim, mais ou menos o que eu entendo da presença de Deus.
Sabe aquele herói ou aquela, né, aquela pessoa que era normal e de repente ela foi exposta a um meteoro, a uma pedra, a uma explosão, e aquilo impactou e entrou no corpo, entrou na pessoa e aí de repente deu um poder para ela, transformou a vida dela, quase que de maneira involuntária. Vocês entendem o que eu estou falando? As meninas conseguem entender ou não? Eu não sou muito do universo feminino, assim, eu não sei qual... Tipo ursinhos carinhosos, né? Para você que era menina, né? Que assim, 5, 4, 3, 2, 1, né? Eu entendo que quando nós entramos na presença de Deus, esse poder emana dele, sai dele. E como se fosse essa, não é a palavra correta, mas como se fosse essa energia, essa vibração, como se fosse essa coisa mágica, mística, isso começa a entrar na nossa vida, fazendo com que nós nos tornemos pessoas diferentes. Há uma transformação visível, há uma transformação palpável, há uma transformação real de quando entramos na presença de Deus, porque somos transformados por Ele. Ficou muito difícil de entender, só deu para entender? Você conseguiu entender? Assim, é uma transformação. Por que você tem uma pessoa que ela era muito gorda e ela emagreceu? Quando você fica lá 5, 6 meses sem ver essa pessoa, a hora que você olha para a pessoa, você vê que alguma coisa está diferente dela. Vê ou não vê? A pessoa perdeu 15 quilos. Só assim, você olha, a primeira coisa que você pergunta qual que é? Nossa, o que aconteceu? Nossa, o que você está fazendo? Né? É dieta ou dengue, né? Por quê? Porque há uma transformação que você olha para a pessoa e é perceptível. Há uma mudança, né? Sei lá, você estava acostumado a ver uma pessoa sempre passando dificuldade e sempre pulando de emprego em emprego, e você fica 1, 2 anos sem ver a pessoa, de repente você olha, a pessoa está com um carro novo, a pessoa mudou de casa, você fala assim, nossa, mas o que aconteceu? E a pessoa fala, olha, passei num concurso, graças a Deus estabilizei financeiramente. Há uma mudança visível na vida da pessoa que você fala assim, essa pessoa ela era de um jeito aqui, aconteceu alguma coisa nesse meio aqui que fez com que a pessoa ficasse assim. Quando nós entramos na presença de Deus, é isso que acontece. A gente era de um jeito, a gente sentia de um jeito, a gente pensava, a gente falava, a gente enxergava o mundo de um jeito. Aconteceu alguma coisa aqui, enquanto eu estou na presença de Deus, essa energia, essa luz, esse sol, ele vai batendo em mim, ele vai iluminando minha mente, ele vai iluminando meu coração, ele vai curando as feridas da minha alma, ele vai fazendo ficar mais inteligente, mais esperto, mais leve, mais tranquilo, sem culpa, começa a me encher de misericórdia, começa a me encher de amor, de bondade. De repente as coisas pelas quais eu tinha interesse, eu não tenho mais, eu começo a ter interesse por outras coisas que são melhores, que são maiores, que geram vida, e de repente eu saio desse lado aqui e eu falo assim, eu sou uma outra pessoa. Há uma diferença dessa pessoa que estava aqui para essa pessoa que saiu daqui. E é isso que eu acredito que a presença de Deus faz conosco. É algo sobrenatural, é algo místico, é algo que que é difícil, eu estou tentando explicar para você enquanto eu estou falando, mas que se transforma em algo palpável, em algo verdadeiro, em algo concreto, que todo mundo pode falar, aconteceu. Aconteceu. O que aconteceu? Não sei, mas aconteceu. Eu estou vendo o resultado aqui. Como que foi esse trem aqui no meio? Eu não sei. Eu sei que aqui está diferente. E como que a gente entra nesse lugar santíssimo? Primeira coisa, coração sincero. Muito se fala de Davi,
Davi é tido como um herói da fé. Mas Davi foi longe de ser um cara que seria exemplo para os nossos filhos, né? Davi, e muitas vezes foi um belo de um sem vergonha, né? Não sei se eu posso falar isso e deixar gravado, mas ele foi. O que você faz com um cara que pega a mulher do outro cara e depois você manda matar o cara porque você pegou a mulher dele, né? É um belo, um safado, talarico, né? Mas Davi, ele tinha uma coisa muito forte. O dia que você tiver curiosidade, pega a sua Bíblia. No meio de sua Bíblia tem um livro que chama Salmos. Tem 150 capítulos e boa parte foi escrito por Davi. E Davi, ele tinha uma característica que eu busco desenvolver na minha vida. Ele era extremamente sincero. Davi não se preocupava com o que as pessoas pensavam dele, ele não se preocupava em ter uma aparência de alguma coisa. Davi era sincero, ele era um cara escancarado. Ele pulava, a arca estava lá da aliança, Deus estava no meio dele, Davi pulava e rebolava e jogava as coisas para cima, e é isso aí, nós vamos conquistar o mundo, e Deus é por nós, quem será contra nós e tal. Aí dava alguma coisa errada, Davi rasgava o coração, eu não aguento mais chorar, os meus ossos estão secando, eu só estou comendo pó, eu só estou comendo lágrimas, as lágrimas são a minha água, o pó é a minha comida. Até quando, Deus, você vai virar o rosto para mim? Até quando meus inimigos vão olhar para mim? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Davi era um cara sincero. Davi que é tido como um ícone do judaísmo, do cristianismo, cheio dos seus defeitos e cheio das suas falhas, ele era um homem sincero. Aí eu e você, que não somos Davi, que não fazemos nada de importante nessa vida, que o nosso nome nem está na Bíblia, a gente vai orar e quer fazer Deus de besta, né? A gente faz um monte de palavra bonita, né? O nosso coração está sempre bom. Santo e eterno Pai, quero te agradecer por esse dia que foi maravilhoso, eu te amo muito, obrigado pela minha família, ó Deus excelso e sublime, como é bom estar na sua presença, porque a tua palavra fala quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sei que na tua presença há plenitude de alegria, glória a Deus, amém. Um baita de um teatro para Deus, recitou um monte de versículo que Deus sabe de cor. Você sabia que Deus sabe a Bíblia de cor? É verdade, foi Ele que escreveu, Ele sabe de cor. Mas você não é capaz de ser sincero com aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, com aquilo que está acontecendo na sua vida. Olha que coisa, olha como que é importante a sinceridade do coração. Olha como isso tem o poder de curar. Uma vez uma mãe nos procurou, né, eu e a Ellen, e ela estava tendo sérios problemas com o filho dela. E o menino era problemático e aquela coisa tal, né, assim... Nada muito fora do comum, mas o incômodo dela nos chamou a atenção porque era fora do comum. E depois de algumas conversas, né, veio a... Vocês tinham aquele jogo, aquele brinquedo que chamava Pula Pirata? Você vai espetando, uma hora ele pula, né? Em atendimento é sempre assim, chega uma hora que você coloca a espadinha, a pessoa pula, né? E aí a gente falou assim, tá na hora da gente encarar a verdade. E a verdade é que você não ama, você não gosta do seu filho. Ah, falar isso para uma mãe, qual que é a primeira resposta que vem na sua cara?
Tá louco? Imagina, eu sou mãe, amor de mãe, amor papapá, porque a mãe é o amor mais puro que tem, porque o amor, e aí vem, né? Aí deixa a pessoa falar. A grande vitória é quando a pessoa volta pro atendimento depois de escutar isso, entendeu? A vitória é sempre essa. Para resumir a história, ela começou a chorar depois de um tempo. Ele falou: é verdade, eu não amo meu filho, eu tenho raiva dele. Por causa dele eu perdi minha carreira profissional, por causa dele eu tive problemas de saúde. E aí ela começou a colocar para fora, numa angústia, né? Numa situação de bastante angústia. Sabe o que aconteceu quando ela foi sincera a respeito do que acontecia dentro dela? Ela começou a amar o filho dela. E foi assim, é uma história linda. Se transformou numa mãe, assim. É uma benção esses testemunhos que no final dá tudo certo, né? Tipo assim, é muito legal quando dá tudo certo no final. Às vezes não dá, né? Mas quando dá é muito legal. Ela foi curada porque ela foi sincera. Eu acredito nisso, gente. Eu acredito do fundo da minha alma e do meu coração. Eu acredito que a verdade liberta, e muitas vezes a verdade ela é nojenta. Muitas vezes a verdade ela é ruim. Muitas vezes a verdade ela é dura. Muitas vezes a verdade não é um campo florido com passarinhos bebendo água enquanto uma gazela salta lá atrás, né, no pôr do sol. Às vezes a verdade é um esgoto. Às vezes a verdade é uma floresta queimada. Às vezes a verdade é um bicho podre. Mas quando a gente é sincero, Deus cura o nosso coração. Pensa nisso. Deus escolheu enviar Jesus para morrer por um mundo podre. Você acha que você é o que ele vai escolher não perdoar? Ah, não. Esse eu já perdoei demais. Paulinho eu já perdoei demais. Chega. Não é perdoar, não. Você acha que você é o que Deus vai escolher não perdoar? Eu quero incentivar você. A palavra do outro texto será melhor, eu devia ter colocado a outra, que fala que é para a gente entrar com coragem diante da presença de Deus. Tenha coragem de ser sincero. Tenha coragem de chegar diante de Deus e falar: eu não amo mais a minha esposa. Eu não amo mais o meu filho. Eu não sei se eu acredito mais em Ti, Senhor. Há tanta dor dentro de mim, é tanto problema, tudo, onde eu coloco a mão estraga. Minha vida é uma sucessão de fracasso. Eu não sei se eu consigo, eu não gosto mais de viver. Seja sincero, coloca diante de Deus o que está, seja o mais sincero que você conseguir, para de disfarçar. A gente precisa disfarçar no Instagram, a gente precisa disfarçar no TikTok. A gente precisa disfarçar nesses lugares porque a gente quer like, a gente quer que as pessoas gostem da gente, a gente quer ser importante. Não faz isso diante de Deus. Porque Deus quer te curar desse câncer que está corroendo a sua alma. Tenha coragem, tenha confiança que somos purificados e estamos limpos por causa do sangue de Jesus. É aqui que faz um mal lascado você atribuir a sua contribuição financeira, o seu trabalho para a igreja, a sua força de vontade, a sua presença com Deus. Quando você atribui o que você faz. Porque chega uma hora que tem uma limitação, mas você precisa entender assim, a confiança é que nós somos purificados, estamos limpos por causa do sangue de Jesus. Não é por causa daquilo que a gente faz, é por causa daquilo que Jesus fez que nós podemos entrar na presença de Deus. Porque aí às vezes você está escutando isso e você fala assim: ah, não, mas eu não mereço. Ótimo, você já entendeu. Tá certo, você não merece. Mas como você vai entrar? Por causa do sangue de Cristo. E aí você entra porque você está purificado, firme e sem vacilar. Você pode entrar na presença de Deus por causa de Jesus Cristo.
Eu estou sendo claro, irmãos, ou não? Sim ou não? E aí, por causa dessa transformação, olha a última parte do versículo, do texto que nós lemos. A gente precisa pensar em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Porque nós somos tão transformados que a gente vai motivar outras pessoas a viverem bem, a serem transformadas, a serem mudadas por causa da presença de Deus. Vocês conseguem ver como tudo vai ficando prático ou não? Você vai motivando as pessoas a viver no amor. Você vai motivando as pessoas a estarem na presença de Deus. A gente começa a ficar junto porque aí, para a gente acabar, e não deixemos de nos reunir. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós nos encorajamos mutuamente a continuar no amor e no poder de Deus. No amor e na presença de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você entendesse esse convite que Deus te fez. Que esse convite não é para pessoas especiais. Esse convite não é nossa. Eu sei que você assiste bastante pregador na televisão, bastante pregador na internet, todos eles são muito ungidos de Deus. Todos eles são muitos grandes homens de Deus, eles são importantíssimos. E aí você fala, a presença de Deus é para esses caras. Eu quero falar uma coisa, a presença de Deus é para você. Para você que é uma mulher que não é importante. Você que é uma dona de casa, uma manicure, uma advogada. Você que tem TPM. Você que discutiu com o seu marido essa semana. Você que está solteira. Você que tem 20 e poucos anos. Você que tem 70 e poucos anos. A presença de Deus é para você. A presença de Deus é para você. A presença de Deus é para você que não é um cara importante, que já errou muito nessa vida, que já fez muita besteira. Você que é um cara grosseiro, você que é um cara que é boca dura. É para você que está incrédulo. É para você que mesmo vindo na igreja ainda tem práticas que não agradam a Deus. A presença de Deus é para você que não é importante, que não é alguém excepcional, que não é nem alguém cheio de fé. A presença de Deus é para você por causa do sacrifício de Jesus. Você não se muda para entrar na presença de Deus. Você entra na presença de Deus para que a presença de Deus transforme a sua vida. Esse é o convite. Jesus morreu para nos purificar dos nossos pecados, para que pudéssemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Enquanto a gente vai cantar essa música, eu queria que você orasse. E você falasse, Deus, eu acho que eu nunca entrei de verdade na Tua presença. Você fosse sincero no que passa dentro do seu coração. Talvez você seja uma pessoa acostumada em outras igrejas a trabalhar demais, fazer muita coisa para a igreja. Você achava que você tinha o direito de entrar na presença de Deus por causa disso. Hoje você não está fazendo mais nada. E você fala, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Agora você está entendendo. É isso mesmo. Quem é você? Você é alguém por quem Jesus morreu. É isso que te habilita. Querido Espírito Santo, eu quero pedir que o Senhor esteja conduzindo cada coração a esse entendimento. Que hoje nós temos acesso à Tua presença. Nós temos acesso ao Santo dos Santos. Não deixe a gente desperdiçar isso. Não deixe a gente viver a nossa vida, passar por esse mundo, sem desfrutar da Tua presença e da intimidade contigo.
Faz a gente ser menos materialista. Faz a gente ser menos egoísta. Faz a gente ser menos ativista. E que nós sejamos mais íntegros e sinceros na Tua presença, buscando um relacionamento vivo contigo. É o que eu quero te pedir em nome de Jesus. Hoje nós vamos tomar a ceia que representa esse sacrifício. O pão que representa o corpo que foi rasgado e o suco de uva que representa o sangue de Jesus. E que a gente saia daqui nessa manhã entendendo que podemos viver na Tua presença. Em nome de Jesus.